para quem trabalha com departamento pessoal, com contabilidade, uma era acabou de vez. A declaração anual da DIRF, sabe aquele ritual de início de ano? Aquele clássico. Exato. Como a gente conhecia, chegou ao fim. Hoje, a gente vai fundo no que veio no lugar dela. E o spoiler não é só uma troca de sistemas. Não mesmo. É uma mudança completa de mentalidade que transformou, assim, um evento anual em uma vigilância quase diária. E a nossa missão aqui é basicamente seguir o rastro dos dados de um funcionário, desde o momento em que são lançados na folha até chegarem na Receita Federal. A gente vai tentar entender por que um fechamento de e-social sem erros técnicos pode ser, na verdade, uma armadilha perigosa. Exato. E, mais importante, como proteger os colaboradores de caírem na malha fina por causa de detalhes que agora são fiscalizados, praticamente em tempo real. Na prática, então, o que mudou foi o seguinte: a Receita juntou tudo. Isso. A partir dos fatos geradores de janeiro de 2025, em vez daquela entrega anual, agora a gente alimenta o sistema deles todo mês. E por 2 canais principais. Que são o e-social e a IFD Reinf, certo? Exatamente. O e-social, que a gente já conhece, cuida dos dados da folha. E a IFD Reinf, que é o canal para outras retenções, tipo imposto de renda, PIS, COFINS, sobre serviços tomados, por exemplo. É uma ótima analogia que as fontes trouxeram. É como se a gente trocasse um grande trabalho escolar entregue no fim do ano por uma avaliação contínua. Perfeito. Parece mais trabalhoso no dia a dia, mas a verdade é que o professor, no caso a Receita, está de olho na nossa lição de casa toda semana. E isso nos leva à consequência mais direta: a velocidade do impacto. Exatamente. Um erro que antes só apareceria 1 ano depois, quando o funcionário fosse fazer a declaração de ajuste, agora gera problema quase na hora. quase que imediatamente. E é aqui que mora o perigo daquela falsa sensação de segurança do mas o sistema do e-social validou, então tá tudo certo. Pera, essa é uma dúvida importante. O validador do e-social não deveria pegar esses erros? Qual a diferença entre o que o sistema valida e o que a Receita de fato fiscaliza? Ótima pergunta. O validador do e-social é tipo um porteiro de prédio. Ele checa se você tem a chave certa, se o formato do arquivo está correto, se os campos obrigatórios estão preenchidos. A parte técnica, então, a estrutura. Isso é a estrutura. Mas ele não sabe se a informação que você colocou dentro do campo está correta do ponto de vista da lei. Ele não pega inconsistências de interpretação. Ah, entendi. Por exemplo, ele não sabe se você classificou uma verba indenizatória como salarial. Já a Receita, com o cruzamento de dados, enxerga isso na hora. O risco de reter o imposto errado, e complicar a vida do funcionário aumentou muito. Ok, vamos desvendar isso. Vamos começar pelo começo da jornada do dado, que é o lançamento na folha. Pelo que as fontes indicam, um dos erros mais básicos e comuns está ligado ao calendário, a questão do regime de caixa. Sim, o famoso regime de caixa. É um conceito fundamental que, ainda causa muita confusão. Só para deixar todo mundo na mesma página, regime de caixa quer dizer que para a Receita o que importa não é o mês que a pessoa trabalhou, mas o dia exato em que o dinheiro entrou na conta dela, certo? Exatamente. A foto do imposto é tirada no momento do crédito na conta. E aí que surgem 2 erros clássicos. O primeiro é no adiantamento salarial. O vale, né? Isso. A prática comum do mercado é pagar o adiantamento, digamos, dia 20. E só calcular o imposto de renda sobre o valor total junto com o salário lá no 5º dia útil. Que é o que 99% das empresas fazem, imagino. Isso tá errado, a Receita realmente está olhando para isso agora. Tá, e com uma lupa. Pelo regime de caixa, o correto seria calcular e reter o IR sobre o adiantamento já no dia 20. No próprio dia 20. No próprio dia. Ao juntar tudo no pagamento final, a empresa pode distorcer a base de cálculo e, muitas vezes, empurrar o trabalhador para uma faixa de tributação mais alta naquele mês. Acaba retendo mais imposto do que deveria. Nossa, parece um detalhe, mas para o fluxo de caixa do funcionário... Faz toda a diferença. Entendi. E qual o segundo erro de calendário? A folha de competência de março, por exemplo, informando o pagamento como 31 de março. Quando, na verdade, o dinheiro só caiu na conta em 5 de abril. Ah, claro. Para a Receita, esse é um rendimento de abril. Essa simples divergência de data compromete toda a apuração.
Entendi a questão do calendário, a importância do quando. Mas isso me faz pensar no o quê? Não adianta registrar na data certa se a descrição do pagamento estiver errada. Imagino que é aí que entram os famosos códigos, né? Precisamente. E onde uma parametrização simples no sistema pode virar uma dor de cabeça gigante. Exato. Se o calendário é o quando, os códigos são o o quê. E aqui um erro muito comum acontece nas rescisões contratuais. As férias proporcionais e o terço constitucional pagos no desligamento têm natureza indenizatória. Ou seja, não são salário. Exato, não são salário. Elas precisam ser classificadas com um código de IRFF específico, o código 74. Muitas vezes, por pressa ou desconhecimento, isso é lançado com um código genérico de salário. E aí tributa o que não deveria. Gera uma tributação indevida e prejudica o trabalhador que está saindo. E na pensão alimentícia? Parece um detalhe de cadastro, mas as fontes dizem que o impacto pode ser enorme. Gigante. Vamos criar um cenário para ficar claro. A Ana, funcionária de uma empresa, paga a pensão para o filho dela, o Lucas. O dinheiro, por decisão judicial, cai na conta do pai do menino, o Carlos. Ok. O erro clássico do DP é cadastrar o CPF do Carlos, que é quem recebe o dinheiro, mas a dedução do imposto da Ana só é válida se o CPF informado for o do beneficiário final, que é o Lucas. E o que acontece se o DP da Ana cadastra o CPF do pai, o Carlos? Vira uma bola de neve. A Receita vai cruzar os dados e não vai encontrar o rendimento correspondente na declaração do Lucas. Resultado, a dedução da Ana pode ser glosada e ela cai na malha fina. Nossa! E o Carlos, que recebeu o dinheiro em nome do filho, pode ter problemas por um rendimento não declarado. Tudo por causa de um campo de CPF no cadastro da Folha. Uau, isso é muito sério. O que nos leva ao dilema do Código 9. As fontes o descrevem como uma espécie de área cinzenta onde as empresas jogam tudo que não tem imposto. Isso me parece bem perigoso. E é um erro grave que nasce de uma interpretação errada da sua finalidade. O fascinante aqui é entender a lógica da Receita. O Código 9 deve ser usado apenas para trânsito financeiro. Trânsito financeiro. Como assim? Pense num desconto de convênio farmácia ou um empréstimo consignado. São valores que passam pela folha de pagamento, mas não são rendimento do trabalhador, entendeu? A empresa atua como uma intermediária. E onde está o erro? As empresas usam para quê, então? O problema é usar o Código 9 para esconder rendimentos que são isentos, mas que, por lei, precisam ser declarados. O caso clássico é uma indenização, por exemplo, por danos morais. Esse valor é isento de imposto de renda. Certo. Então, qual seria o jeito certo de declarar essa indenização? Ela precisa constar no informe de rendimentos do funcionário na parte de rendimentos isentos e não tributáveis. Para isso, existem códigos específicos, como os do Grupo 7. O Código 79, por exemplo, serve para outras isenções. Ah, então usar o Código 7 garante que o valor apareça corretamente. Isso. Se a empresa usa o Código 9, esse dinheiro simplesmente some do radar da Receita. E aí o funcionário se complica depois, imagino. Exatamente. O colaborador recebe, digamos, R$50 mil de indenização. Com esse dinheiro, ele compra um carro. No ano seguinte, a Receita vê a compra do carro, mas não encontra a origem do dinheiro na declaração dele. Malha fina na certa. Malha fina por variação patrimonial a descoberto. A origem do problema: uma simples parametrização de rubrica lá no DP. A identidade na pensão e a finalidade do dinheiro no caso do Código 9. Parece que o erro é sempre o mesmo: usar um código genérico onde se exige um específico. Exatamente. A era da generalização na folha de pagamento acabou de vez. Agora, vamos focar num tema que, segundo as fontes, é o campeão em gerar inconsistências: o plano de saúde. A declaração foi fatiada entre o E-Social e a Reinf. E as regras parecem cheias de detalhes, né? E são mesmo. A complexidade aumentou porque a informação foi dividida. Para organizar, a gente pode pensar em 3 pontos cruciais. O primeiro é responder à pergunta: onde eu declaro cada beneficiário? A regra de ouro aqui é o vínculo de remuneração. Se o beneficiário do plano tem uma remuneração ativa na folha da empresa, a informação vai no E-Social. Isso inclui empregados CLT, estagiários. Isso, diretores e sócios com retirada de prolabore. Agora, se não há um vínculo de remuneração,
a informação deve ir pela FAD Reinf. E que casos seriam esses, na prática, que vão para a Reinf? É aqui que muitos erram. Por exemplo, sócios cotistas que participam do plano de saúde, mas não têm Prolabore. Ou o caso que sempre gera surpresa, ex-funcionários que, por lei ou acordo, continuam no plano após o desligamento. Mas espere um pouco, isso do ex-funcionário parece um pesadelo administrativo. A empresa já encerrou o vínculo, pagou tudo. Por que ela ainda precisa se preocupar em declarar o plano de saúde de alguém que nem trabalha mais lá? Não parece um exagero? Pode parecer, mas a lógica da Receita é: quem intermediou o pagamento? Se o contrato corporativo e o faturamento ainda passam pela empresa, mesmo que o ex-funcionário pague 100% da sua parte, a responsabilidade de informar continua sendo da empresa. É uma mudança de mentalidade. Total, sobre onde a responsabilidade termina. Certo. Ponto 1 entendido. Onde declarar? Qual é o segundo ponto crítico? É um erro de cálculo que gera inconsistência imediata. O valor do plano de saúde não deve ser usado para reduzir o IRRF na folha mensal. Muitos profissionais bem-intencionados fazem isso para ajudar o funcionário, sabe? Sei, abatem a despesa médica da base de cálculo do imposto do mês. Isso, mas está errado. A dedução de despesas médicas é um ajuste que pertence exclusivamente à declaração anual da pessoa física. Fazer isso mensalmente cria uma retenção a menor que a Receita percebe na hora. E o terceiro ponto, que me parece o mais técnico, o valor correto a ser informado. Não é tão simples quanto lançar o que foi descontado do funcionário, certo? Certo. É aqui que a gente precisa diferenciar duas rúbricas no E-Social. A primeira é a rúbrica informativa, de natureza 9911. Nela, a gente registra o custo total do plano. Parte da empresa, parte do empregado, coparticipação, tudo. Ela monta o quadro geral da despesa. Perfeito. A segunda, e a mais importante para a Receita, é a rúbrica de desconto, de natureza 9219. Nela, registra-se apenas o que foi efetivamente descontado do bolso do funcionário. É este valor que vai para o informe de rendimentos. E que será usado no cruzamento de dados. Um exemplo prático, com números, ajudaria a fixar essa ideia. Perfeito. Vamos usar o exemplo das fontes. Imagine um funcionário titular com 2 dependentes. O custo do plano é de R$ 250 por pessoa, totalizando uma fatura de R$ 750. Ok. A empresa subsidia uma parte do valor do titular e de um dependente. Depois de tudo, o desconto total que sai do bolso do funcionário no holerite é de R$ 450. Ok, 750 de custo total, 450 de desconto efetivo. Como isso fica no sistema? O lançamento correto seria R$ 750 na rúbrica informativa 9911, que é o custo global, e R$ 450 na rúbrica de desconto 9219, que é o que o funcionário de fato pagou. E é esse valor de R$ 450 que a Receita vai usar para validar a dedução dele na declaração anual. Exatamente. Se a empresa informar o valor errado, o problema estoura para o colaborador. Claríssimo. Agora, como se não bastasse mudar toda a forma de declarar, a própria regra do cálculo do imposto de renda foi alterada para 2026. As fontes chamam isso de a tempestade perfeita. E é um bom nome. Se a gente conectar isso ao quadro geral, a mudança é profunda. A Lei 15.272/2025 ampliou a isenção para rendimentos de até R$ 5.000. Mas, e este é o ponto-chave, Não foi só mudar a tabela. não. Foi criado um mecanismo totalmente novo chamado redutor gradual. Isso muda a forma como o cálculo é feito, especialmente para quem ganha ali na faixa de transição, entre R$ 5.000 e R$ 7.000. Um redutor gradual. O que é isso na prática? Funciona como um tipo de desconto progressivo sobre o imposto que você já calculou? É uma ótima forma de ver. O cálculo agora tem 2 passos. Passo 1. Você faz o cálculo tradicional. Pega a base, aplica a alíquota da tabela, subtrai a parcela a deduzir, encontra o imposto bruto. Como sempre fizemos. Isso. Passo 2. Sobre esse imposto encontrado, você aplica o novo redutor, que é um desconto extra. Quanto mais perto do teto de isenção, maior o seu desconto.
até que ele desaparece para salários mais altos. É um ajuste fino, então. Um ajuste fino para suavizar a transição entre as faixas, mas que precisa estar perfeito no sistema. Qual o impacto disso num salário real? As fontes trazem um exemplo, certo? Certo. Vamos pegar um salário de R$ 5.800. No cálculo antigo tradicional, o imposto a ser retido seria de R$ 231,38. Ok. Com a nova regra, depois de aplicar o redutor gradual para essa faixa salarial, o valor final a ser retido do funcionário cai para apenas R$ 25. Uau! De 231 para R$ 25. É uma diferença brutal. Isso deixa claro que se o sistema de folha da empresa não estiver 100% atualizado com essa nova lógica, O DP vai descontar um valor muito maior do que o devido ao trabalhador. Exatamente, o potencial de erro e de prejuízo para o empregado é enorme. e para ajudar as empresas a não se perderem no meio de tantos dados, as fontes mencionam uma ferramenta, o extrator da DIRF, né? Isso, disponível no portal da Receita. E o que ele faz? É uma espécie de espelho. Isso, é um espelho, ele funciona como um painel que consolida tudo que a empresa enviou via e-social e EFD-REINF. Permite que o DP compare os totais do seu sistema com o que a Receita efetivamente processou. É uma ferramenta de conciliação mensal, então? Perfeito, para fazer uma checagem e evitar surpresas no futuro. Então, o que tudo isso significa, no fim das contas? Resumindo, o fim da DIRF anual não foi só uma troca de formulário. Foi uma mudança para uma vigilância constante, mensal. Sim, Detalhes de cadastro, códigos, datas que antes podiam ser corrigidos na entrega anual, agora têm consequências imediatas para os colaboradores. perfeito. E isso levanta uma questão importante sobre a responsabilidade do departamento pessoal. A tarefa não é mais só garantir uma entrega anual sem erros. A missão agora é manter a integridade dos dados no dia a dia. Quase como um guardião. Exato. Para proteger a empresa de multas, claro, mas principalmente para proteger o funcionário, que é quem sente o impacto primeiro quando um cruzamento de dados falha. O que nos deixa com uma reflexão final para quem está nos ouvindo, com a fiscalização acontecendo em tempo real, a pergunta para as empresas não é mais: estamos em dia com a entrega anual, mas sim, nossos processos diários são a prova de erros? Exato. A conformidade fiscal deixou de ser um evento para se tornar um hábito. Como os processos internos aí na sua empresa estão se adaptando a essa nova realidade?